sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Olá, nós estamos de volta para mais um vídeo e para continuarmos o assunto do último episódio sobre o tema imortalidade da alma. Não foi possível terminar naquele vídeo porque ele iria passar de 30 minutos, ia ficar muito grande, então era preciso dividir. É preciso lembrar, para quem não viu, que esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Então é necessário antes que você veja o vídeo anterior, ou até mesmo veja os vídeos anteriores, desde o episódio número 9, porque senão você vai ficar bastante perdido na sequência dos vídeos. Nós estamos fazendo um estudo e o estudo tem uma sequência, Os assuntos vão se encadeando. Então é necessário que se assista desde o começo, ou pelo menos nesse caso, que o tema é a imortalidade da alma, é preciso assistir desde o episódio 9, certo? Então nós vamos continuar abordando agora mais diretamente o tema da ressurreição de Jesus e seguindo com as abordagens e as análises de John Dominic Crossan no seu livro O Nascimento do Cristianismo, da editora Paulinas. Então vamos relembrar a citação que iniciou o último vídeo, que também é necessária para esse. Vamos lá. As narrativas evangélicas mencionam um suave amortalhar, um magnânimo sepultamento e uma extremosa vigília ao lado do túmulo. Mas uma cova coberta de cal é muito mais provável. A cal devora o corpo rápida e higienicamente. Por isso, não encontramos praticamente nenhum resto esqueletal dos milhares de crucificados do lado de fora de Jerusalém no século I. Os pequenos famintos, sempre com a igreja, são a razão pela qual é preciso asseverar categoricamente que a ressurreição de Jesus foi corporal para a fé cristã. Não há espaço para a bela cunha da metáfora intermeter-se neles, que são o corpo do Senhor ressuscitado e o Jesus real. Ao tratar aqui das duas opiniões da autora, a que sugere que uma cova coberta de cal tenha sido o destino mais provável do corpo de Jesus, e a que diz que a ressurreição corporal de Jesus é uma realidade para a fé cristã, Crossan diz o seguinte: concordo com ela que José de Arimateia é, mais provavelmente, esperança fervorosa para o melhor, em vez de uma descrição histórica do que aconteceu. Bom, agora Crossan vai falar que o Jesus terreno não era um mero pensador com ideias, mas sim um rebelde com causa. E que Jesus era um camponês judeu com uma atitude e proclamava que essa atitude era a do Deus judaico, e que era em sua vida e em vidas semelhantes à sua que o reino de Deus se revelava e que o Deus de justiça e retidão era encarnado em um mundo de injustiça e falsidade. O reino de Deus nunca foi de palavras e ideias, aforismos e parábolas, ditos e diálogos. Tratava-se de um modo de vida. E isso significava que era relativo a um corpo de carne e sangue. A justiça trata sempre de corpos e vidas, não apenas de palavras e ideias. A ressurreição não significa apenas que o espírito ou alma de Jesus continua a viver no mundo. Não significa apenas que os companheiros de Jesus continuam a viver no mundo. E aqui Crossan entra num aspecto transcendente, com uma interpretação que vai além do texto. Continuando a falar sobre a ressurreição de Jesus, ele diz o seguinte: a ressurreição precisa ser a vida encarnada que permanece poderosamente eficaz no mundo. Reconheço essas alegações como historiador e creio nelas como cristão. Há então somente um Jesus, o Galileu encarnado, que viveu uma vida de justiça divina em um mundo injusto, que foi oficial e legalmente executado pelos representantes autorizados deste mundo
e cuja presença fortalecedora continuada indica para os crentes que Deus não está do lado da injustiça, nem mesmo, ou principalmente, da injustiça imperial. Não há dois Jesus, um anterior à Páscoa e outro posterior a ela, um terreno e outro celeste, um com corpo físico e outro com corpo espiritual. Há apenas um Jesus, o Jesus histórico, que encarnou o Deus de justiça judaico para a comunidade de fiéis comprometida a continuar essa encarnação para sempre. E mais uma vez Croissant vai fazer uma afirmação que vai deixar muita gente assustada. Ele diz que com esse entendimento ele considera a metáfora de Paulo sobre a semente bastante útil, pois de semente para grão é uma combinação perfeitamente igual e totalmente diferente. E afirma o seguinte: ressurreição corporal não tem nada a ver com um corpo ressuscitado que sai do túmulo, e ressurreição corporal também não é apenas outra expressão para a própria fé cristã. E arremata com o seguinte pensamento, agora muito profundo e muito elevado. Portanto, quando ele, Paulo, diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, abre-se um abismo de sensibilidade entre ele e Jesus, e entre mim e ele, para ser sincero. Para Jesus, alguém que encarnasse a justiça divina na terra era carne e sangue que entrava no reino de Deus. Paulo está também em contradição com a declaração de João, capítulo 1, versículo 14, de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, logos em grego, é a inteligibilidade do mundo, a racionalidade do universo, o sentido da vida, como revelação da mente divina. E João diz que o Verbo não se fez simplesmente corpo, mas carne, não apenas corpo de efeitos especiais e visitações divinas greco-romanas, mas a única carne e sangue da existência humana plena e normal. O Verbo se fez carne quer dizer, o sentido divino da vida encarnou-se em um certo modo humano de viver. E aqui nós precisamos acrescentar um raciocínio e uma interpretação ainda mais transcendentes e elevados, seguindo a linha de raciocínio de Croissant e até esclarecendo o raciocínio de Croissant. Uma interpretação que vai unir a frase de João que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e também a ideia da ressurreição de Jesus. Quando conseguimos de fato viver plenamente o Evangelho, o Verbo, aqui no sentido de a palavra de Deus, o Verbo se faz carne. Acho que alguém já disse algo como, sê tu o Evangelho que queres ver nos outros. É nesse sentido. O Verbo, a palavra, se faz carne quando vivemos de fato plenamente o Evangelho. A outra interpretação sobre a ressurreição também diz algo parecido. Jesus ressuscita toda vez que vivemos plenamente o Evangelho. Tem uma frase de Paulo que deixa isso muito claro. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. É nesse sentido que também devemos ver a famosa volta de Jesus. Quando vivemos plenamente o Evangelho, como diz Paulo, é o Cristo que vive em nós. Portanto, ele ressuscitou, ele voltou. Agora nós vamos fazer uma reflexão, sobre tudo que nós vimos, em especial nesses últimos 6 vídeos. A morte de Jesus precisava ser daquele jeito. Tudo foi programado e pensado por Deus e por Jesus para ser exatamente daquele jeito. A prisão, o julgamento, o sofrimento e, sobretudo, a morte na cruz. A morte de Jesus foi planejada para ser exatamente daquela maneira. Um espetáculo inesquecível, em cima de um monte, demorada, comentada e seguida por raios, trovões e terremotos. Não poderia haver nenhuma dúvida de que Jesus morreu. Já pensaram se Jesus morresse em casa e de parada cardíaca, e no terceiro dia reaparecesse? Todos diriam que era uma fraude, uma mentira, que ele de fato não tinha morrido,
que ele estava escondido e que reaparecera no terceiro dia com essa conversa fiada de que havia morrido e ressurgido da morte e voltado do túmulo. Não, a morte dele tinha de ser exatamente como foi, um evento, um espetáculo, para que ninguém ousasse dizer que ele não havia morrido. Afinal, todos viram ele ser preso, torturado, julgado, pregado na cruz e lá permanecer durante horas. E era preciso que tivesse raios, relâmpagos e trovões e terremotos. Não podia ficar nenhum resquício de dúvida de que de fato Jesus havia morrido. Eu até costumo dizer que ele chamou o guarda e disse: "Enfia a tua lança aqui no lado, porque senão ainda vai ter gente dizendo assim: mas só aqueles preguinhos mataram ele. Não acredito." E por que tudo isso? Por que todo esse espetáculo e esse evento todo? Porque no terceiro dia ele iria ressurgir da morte, para deixar a maior mensagem que ele veio nos trazer: a existência de vida após a morte. Pai, livra-me dessa hora, mas foi para essa hora que eu vim. João, capítulo 12, versículo 27. Foi para trazer essa mensagem, a mensagem da imortalidade da alma. Mas tudo foi deturpado. Disseram ao longo destes 2000 anos que ele morreu para nos salvar e também que ele reapareceu com um corpo de carne. Sim, ele morreu para nos salvar da ignorância. Gente, nós somos cristãos. O sacrifício é uma crença judaica. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. O sacrifício, segundo aquela concepção, nada mais é do que uma negociata com Deus. Nós poderíamos até dizer que é uma espécie de corrupção, é uma propina para Deus. Nós damos alguma coisa para Deus para que Ele nos livre de termos nós mesmos de arcar com as nossas responsabilidades. Está na hora de amadurecermos espiritualmente e pararmos de acreditar em certas coisas. Até porque, como eu disse, o sacrifício é uma prática judaica e nós não somos judeus, nós somos cristãos. E o próprio Jesus chama a atenção para isso. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Lucas, capítulo 16, versículo 16. E nós podemos ver que houve um momento em que se tentou ouvir o que Jesus havia dito sobre a lei ter vigorado até João e que agora prevaleceria o Evangelho. Até esse momento, a Sagrada Escritura indiscutível de todos os cristãos havia sido a Bíblia de Israel, a lei e os profetas, que os cristãos compartilhavam com a diáspora judaica por meio da tradução grega dos 70. Embora as igrejas cristãs e as sinagogas judaicas já fossem nessa época organizações separadas, elas ainda invocavam as mesmas escrituras como autoridade. O empenho de Marcião estava intrinsecamente ligado à questão dessa judeidade das igrejas cristãs, sintetizada no uso mesmo da Escritura de Israel como autoridade suprema. Marcião, porém, havia aprendido pelas cartas de Paulo que Cristo era o fim da lei. Como essa lei judaica ainda podia ser a Escritura autorizada? Só havia uma solução possível. Essa Escritura judaica precisava ser posta de lado, introduzindo em seu lugar uma nova Sagrada Escritura específica para os cristãos. Dá para ver que houve uma tentativa de separar cristianismo e judaísmo, pelo menos os textos e, consequentemente, as práticas. Sem falar de que Jesus repete muitas vezes: "Eu quero misericórdia e não sacrifício." Mateus, capítulo 12, versículo 7. A verdadeira mensagem da cruz é a vida após a morte. E todos duvidaram. E Tomé pediu para tocar as feridas. Tomé sabia de tudo o que tinha acontecido e ainda quis tocar as feridas para poder acreditar. Vocês já imaginaram se, como eu disse, Jesus tivesse morrido em casa e de parada cardíaca? Com tudo o que aconteceu, ainda teve gente que duvidou? Então, precisava mesmo ser daquele jeito que foi.
para provar que morreu e depois reaparecer e provar a existência de vida após a morte. Nós já falamos aqui em outra ocasião que Jesus disse que meu reino não é deste mundo. Além disso, ele disse: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Lucas capítulo 20, versículo 38. Porque de fato a morte não existe. O que morre é o corpo. E Jesus também deixa isso muito claro quando diz: não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus capítulo 10, versículo 28. E depois, Paulo, falando sobre a ressurreição em sua primeira carta aos Coríntios, ainda debocha da morte, perguntando: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Enfim, depois de tudo que nós vimos, não pode mais restar nenhuma dúvida. Até porque, como eu disse, nós somos cristãos. E como mostramos com John Dominique Crossan, tudo começou com a visão de um morto. Tudo começou com a visão de um morto, que ainda trazia as feridas de uma execução tão horrível quanto o ódio podia planejar e o desprezo realizar. Então, se você acredita que Jesus, depois de morto, apareceu para os discípulos e conversou com eles, você acredita em vida após a morte e comunicação com os mortos, e portanto, você é cristão. Agora, se você não acredita em vida após a morte e comunicação com os mortos, sinto muito dizer isso, mas procure outra religião. O cristianismo não é para você. Porque o cristianismo nasceu da visão de um morto, de um homem, Jesus, que quando vivo conversou com os mortos, Moisés e Elias, e depois de morto conversou com os discípulos. Então, o cristianismo foi fundado, foi fundamentado, foi alicerçado sobre 4 pilares: o amor a Deus, o amor ao próximo, a vida após a morte e a comunicação com os mortos. Digam o que disserem, pensem como quiser, mas são exatamente esses os fundamentos do cristianismo. A certeza da imortalidade da alma, a certeza de que a vida continua, a certeza na possibilidade de comunicação com os que já deixaram este mundo. Não porque queremos que assim seja, mas porque foi isso que Jesus mostrou e deixou muito claro nos evangelhos. Talvez alguns pensem ou digam: mas a vida após a morte e a comunicação com os mortos são coisas do Espiritismo. Não, não são coisas do Espiritismo. Nós vimos aqui no episódio número 9 que o assunto imortalidade da alma é discutido há milênios no Egito, na China, na Índia, em todo o mundo, por filósofos, pensadores e religiosos. E até recomendamos um vídeo da Netflix sobre o tema. Nós vimos aqui nos episódios 10 e 11 exemplos na Bíblia de vida após a morte ou afirmações de vida após a morte e exemplos de comunicação com os mortos, como Saul falando com o espírito de Samuel e Jesus conversando com os espíritos de Moisés e Elias. Então, esses assuntos não são de propriedade do Espiritismo. Esses assuntos e essas discussões existem há milênios e o Espiritismo surgiu apenas no século XIX. O que o Espiritismo fez foi apenas estudar com profundidade esses assuntos, pesquisar a fundo esses assuntos. Mas esses temas, essas questões sobre imortalidade da alma existem há milênios, não são propriedade ou exclusividade do Espiritismo. Aliás, na própria carta aos Coríntios, Paulo fala sobre vida após a morte, como nós vimos aqui lendo trechos do capítulo 15. Então, imortalidade da alma e comunicação com os mortos não são assuntos ou propriedade exclusiva do Espiritismo. Bem, assim nós encerramos essa série de 7 vídeos em que abordamos os temas da imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito e a comunicação com os mortos. Encerramos aqui esse vídeo e voltaremos na próxima semana. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho, clique em gostei porque é muito importante para ranquear este vídeo nas buscas do YouTube. Comente, compartilhe nas suas redes sociais,
Muito obrigado e até o próximo vídeo.